Expulso Zinedine Zidane. Beleza de gol! Olá, amigos, eu sou o Paulo Briguet e este é o Brasil Sem Medo. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Além das Quatro Linhas, o programa de futebol do BSM. Aqui você vê o futebol como ele é, sem lacração e sem mulher, mas com presenças ilustres, hein? Com presenças ilustres. Opa, Nós temos acabei de aparecer. Você falou para ilustre, tem aqui uma Pois é, cabeçada na sua frente. aparecer. Foi. Mas beleza. Daniel Duarte, meu amigo, jornalista, apresentador, comentarista, data center do futebol europeu, do futebol moderno. Como é que você tá, Daniel? Tudo certo? Tudo certo. Beleza? Mais uma vez. Hoje você veio com a camisa do Arsenal. Pois é, rapaz, eu cometi um erro. Por quê? Eu ia vir com a camisa do Liverpool do Darwin Núñez, faria muito mais sentido, né? Pois é, né? O Darwin Núñez que fez ontem o primeiro gol, Pois é. que nós vamos discutir daqui a pouco. Beleza, não tem problema. O Arsenal também. Essa camisa aqui do Arsenal é do ano passado, Aham. da temporada passada. É muito bonita, é uma camisa, a terceira camisa que eles tinham. Maravilha. Estamos aqui, primeira participação do nosso amigo, jornalista, comentarista, flamenguista, biblista. Livrista. Tem mais alguma nessa lista? Livrista. Hã? Livrista. Librista, Livrista. livrista, Quem perdão. é livrista? Não sei, é tudo com É o isso. quê? De livros? A gente inventou. Está inventando aqui. Luiz Gustavo Batistella, tudo certo, Tudo Luiz? certo, Paulo. Depois eu vou te fazer uma pergunta, você já sabe mais ou menos o Eu que é. já espero. Mas eu vou te fazer uma pergunta, já veio aqui, deixando a todos clara a sua preferência futebolística. E estamos na linha aqui com o nosso querido amigo, o professor Lucas Campos. Tudo bem, Lucas? Ele é professor? Sim, professor, assessor parlamentar, centroavante, eterno centroavante, quase contratado pelos times europeus agora na sua recente volta europeia, ibérica. Tudo bem, Lucas Campos? Tudo bem, melhor agora aqui conversando com esses craques aqui, um time de craques e comentários muito impertinentes, né? Tudo certo? É isso aí. Comentários impertinentes são a nossa especialidade. Mas eu vou explicar que eu vim temático hoje também aqui, viu? Fiquei muito feliz que hoje eu estreiei na academia. E como foi? Foi excelente, cara. Foi muito bom, tal, não sei o quê. Estou até bem preparado, mais do que eu imaginava. Mas eu vim com essa camisa aqui. Oi? Eu postei. Postei, né? Pois é, né? E aí eu vim com essa camisa do Ajax, o grande time do Ajax dos anos 70. Essa aqui é uma camisa vintage, que eu comprei lá no Museu do Futebol em São Paulo. Então, é daquele belíssimo time que foi a base da seleção holandesa de 1974. Foi vice-campeã da Copa de 74. Vocês podem ver aqui, olha só. Tem inclusive a figura do Ajax, né? Que é o herói um dos heróis da Ilíada. Então tá aqui a figura do Ajax e é o time do grande Johan Cruyff. Ana, pode mostrar aqui, ó, a nossa, olha só, a imagem do Johan Cruyff aqui no auge da carreira, a camisa igual, hein? Camisa igual a minha, só a camisa também. Johan Cruyff Ficou esquisito. foi um grande craque do futebol mundial, um dos maiores de todos os tempos, né? Considerado assim a altura chegando a ser comparado com Pelé, com Garrincha, não é pouca coisa não. E também ele foi um grande jogador e um grande treinador também. Foi um grande técnico do Barcelona, né? Onde ele jogou também um tempo e depois foi técnico do Barcelona. Muita gente atribui ao futebol moderno hoje a grande contribuição dele, no Barcelona especialmente. O Cruyff Ele é um gênio, assim, em todas as áreas. Era impressionante. Tem uma história, Briga, desculpa te interromper. Imagina. Mas tem algumas histórias. Ele é daquele tipo de craque que, quando era técnico, entrava em campo no treinamento para dizer como o jogador devia bater a bola. Ó, você tem que fazer isso aqui, tem que bater desse jeito. E ele realmente fazia. Romário já contou essa história, Guardiola já contou essa história. Sabia fazer, Ronaldo, né? Sabia fazer. E era impressionante como ele era um gênio em todas as áreas. Era um gênio em campo, porque ele era multifuncional em campo mesmo.
Sim. E era um gênio como técnico. Um gênio que pensava o futebol total mesmo. A Holanda de 1974 é uma das maiores equipes de todos os tempos. É. Foi a chamada Laranja Mecânica, que tinha o Cruyff como seu grande craque, né? Era o cérebro dentro do campo, mas tinha um cérebro fora do campo, que era o Rinus Michels, Sim. que inventou esse esquema da laranja mecânica, em que os jogadores faziam uma espécie de ciranda dentro do campo, de dança. Não sei se o Lucas vai me corrigir se eu estiver errado, mas assim, havia uma... É um carrossel holandês, exatamente. O apelido era carrossel holandês. É porque na época a camisa da Holanda, como é até hoje, era laranja. E na época estreou um filme do Stanley Kubrick, baseado na obra do Anthony Burgess, que era Laranja Mecânica, The Clockwork Orange. Então pegou essa... Distopia. É uma distopia, que pegou esse apelido, então, daquela geração. E foi um time brilhante, ganhou do Brasil, inclusive, na semifinal, eliminou o Brasil, ganhou de 2-0 do Brasil, o Brasil ainda dirigido pelo Zagallo, e perdeu na final para a Alemanha Ocidental, né? Assim, uma das resultados assim menos... É aquela história, né? A bola é redonda. A bola é redonda, o jogo tem 90 minutos e todo o resto é teoria. A seleção da Alemanha era uma seleção excelente. Né? Era excelente, né? Com o Sepp Maier, né? É claro que a Holanda vinha numa grande fase e era o momento holandês, mas a Alemanha tinha a gente chama no futebol de tarimba, né? Era uma equipe experiente com o Gerd Müller, A camisa pesada, todas as né? Copas. Já vinha de 2 campeonatos, né? A Alemanha de um campeonato, 54, a Alemanha já havia sido campeã do mundo. O Gerd Müller, que era o centroavante, jogava com a camisa número 13, né? Sim. Ele até pouco tempo foi o maior treinador das Copas, até chegar o Ronaldo, né? Depois o Ronaldo passou ele e depois o Klose passou o Ronaldo, também um outro alemão. Sim. Então, assim, Beckenbauer, né? Franz Beckenbauer, era um timaço, de fato, a equipe da Alemanha que venceu a Holanda naquela competição. Então, assim, não é... E outra, né? Essa seleção da Holanda de 64, ela não é considerada melhor porque ela não tem títulos, né? Ela não Sim. tem títulos. Já a seleção de 88 a 93 da Holanda é uma seleção que o pessoal gosta muito, diz muitas coisas boas sobre eles. Eu não vi, mas eu lembro dos grandes craques que lá estavam, né? Tinha aí Frank Rijkaard, aquela turma toda aqui, o Gullit, né? O Van Basten. Sim, Van O Basten. Van Basten, era um timaço. Pra muita né? gente é o melhor centroavante de todos os tempos, né? Eu também acho. Ele é um dos melhores centroavantes, ele tá entre os 3 aí, na minha opinião. Se aposentou cedo, assim, né, cara? Sim, era um baita de um atacante, né? Fazia muitos gols, né? Então, inclusive, ele foi o goleador da Eurocopa de 88. O Marco Van Basten fez 5 gols naquela época na Eurocopa. E foi o melhor jogador. Então, tinha um timaço, inclusive o Ajax também, entre 88 e 93, o Ajax formou grandes craques, né? Eles ganharam, se eu não me engano, cara, foram 3 vezes tricampeão da Liga dos Campeões, ou foi bicampeão, não lembro direito, mas eles tiveram uma série de campeonatos na Liga dos Campeões. Formado nessa de 88 para cima ali, Van Basten, o Rijkaard, o Dennis Bergkamp, depois mais moderno um pouco, mais para frente, o Davids, Frank de Boer, Mark Overmars, era só estrela para a Inglaterra, né? Você tem o Sneijder, né? O Sneijder, que agora se aposentou um tempo atrás antes da Copa aí. O Robin. Também formado no Ajax. Então, a seleção do final da década de 80 e início da década de 90 tinha muitos bons jogadores formados lá, ganhou muitos títulos, inclusive dos títulos holandês. Muito, né? Não, tá falando, acho que na década de 80. Desculpa, Lucas, é porque você que estava falando de todos os jogadores Mas holandeses. então... O Robert dessa geração de 2010, né? Que também foi um elenco. Falando de 88 para frente, entre 88 e 93, ele foi os melhores. Mas depois de 93 apareceram outros aí. Apareceu o Davids, o Frank de Boer. Aí apareceram também outros aí, né? O Sneijder, que é mais recente, né? A Holanda foi... tá. A Holanda foi vice por 3 vezes. A última em 2010. A última em 2010, contra a Espanha, né? E a Holanda chegou bem em 2014. Ela pegou o Brasil na disputa de terceiro lugar. Ganhou do Brasil, limpada no Brasil, né? Também o Brasil estava morto, né? Tava simplesmente... Mas era uma seleção muito boa. Era Robin, era Van Persie. Sim, de massa.
A de 2010 também deu uma Quer dizer, lavada. o grande título da Holanda foi em 88, né? A Eurocopa, né? Grande título. É verdade. Pessoal, vamos passar para nossa primeira pauta Tem uma de camisa hoje. aqui da Holanda, desculpa. Ah, é? Mas tem. Opa! Pra mim é uma Por das favor. camisas mais bonitas já feitas na história do futebol. Essa é de que ano? Eu acho que eu só usei 2 vezes na minha vida, porque eu tenho. É de 2014. 2014. Eu É uma tenho camisa pena de muito usar essa bonita, camisa, realmente. cara. Puxa vida. Do Robin. Pra mim, se não for top 3, se não for, assim, se for top 10, não sei quais são, não. Bom, vamos ao nossa primeira pauta de hoje, né, Alex? Cara, essa foi uma belíssima pauta. Falar da Holanda de 74 foi uma ótima pauta, né? Estamos todos aqui com as nossas camisas temáticas, inclusive o Lucas Campos, que está com a do glorioso Criciúma, Carvoeiro, time que ele defendeu, aliás, em que ele atacou, né? Que ele já esteve lá com essa gloriosa camisa do Criciúma, o Carvoeiro, lá de Santa Catarina. É isso aí, gente. A nossa primeira pauta. Criciúma agora vai ficando longe da Série A do Brasileiro. Infelizmente, perdeu em casa para Chapecoense no clássico aqui do estado e vamos dando adeus aí as chances de classificação. Beleza. Bom, boa sorte para o Criciúma. Eu tenho muita simpatia pelo Criciúma. Vamos lá. Nosso primeiro assunto hoje é a derrota do Brasil pelas eliminatórias, derrota para o Uruguai. O Brasil foi até o Estádio Centenário em Montevidéu e perdeu por 2-0 para o Uruguai. A Celeste. Tentou já arrancar do Araújo para trás, Darwin Núñez. O atacante. É o grande jogador do Uruguai do momento. Né? Olha o Uruguai chegando na direita. Marcação. Esse gol aí, Briguet, o pessoal não falou, mas é um golaço do Uruguai. A disposição do Darwin Núñez aí é espetacular, cara. Nossa Senhora. O que esse Darwin Núñez fez dentro da pequena área brasileira, meus amigos? Olha só, a torcida gritando olé. Quer dizer, um vexame mesmo para o Brasil. Era uma sequência de 37 jogos invictos nas eliminatórias da Copa do Mundo. Desde 2015, o Brasil não perdia uma partida nas eliminatórias. A primeira derrota do Fernando Diniz, né? Enfim, foi uma noite tenebrosa para o Brasil, né? O Brasil jogando mal, muito mal, sem conseguir, com exceção de uma bola no travessão do Rodrigo, né? Ele conseguiu numa falta. Foi de falta. Uma falta que conseguiu bater uma bola no travessão, mas com exceção disso, o Brasil apagado em campo, jogadores estavam assim ausentes, né? Não sei. O que vocês acharam? Pois é, Briguet, para demonstrar essa ausência do Brasil no jogo, é a primeira vez na história, desde... A ESPN fez um resgate, ela tem um banco de dados de futebol. A ESPN tem um banco de dados próprio. Só que esse banco de dados ele vai até 1966. Sim. E desde a série que eles chamam de registro histórico, né, a série histórica de 66, é a primeira vez na história do Brasil, da seleção brasileira, que a seleção brasileira teve um jogo que não chutou no primeiro tempo a gol. Não chutou? É a primeira vez na história da seleção. Ah, não. Desde essa série histórica, né, de 66. Ou seja, já há 60 anos, pelo menos, basicamente, que o Brasil nunca tinha passado um primeiro tempo sem chutar a gol. E essa foi a primeira vez. E assim, a gente pode dar muitos números de comparação com o Diniz, o Tite. Eu acho que o grande culpado é realmente o Diniz. Assim, a imprensa, no geral, ela não gosta de culpar muito os técnicos, especialmente os técnicos da seleção. Assim, constantemente, aliás, geralmente é realmente uma afirmação que é meio perigosa de se fazer, colocar sempre na conta do técnico. Mas eu acho que nesse caso, o Diniz ele tem um time muito bom, que vinha de performances boas, apesar do Brasil não ter ganhado a Copa do Mundo, não ter nem ido para a final, não ter conseguido chegar à semifinal, era um time bom, um time que estava jogando bem, que veio de uma série de eliminatórias performando bem.
Veio também de uma série de outras competições, ganhou a Copa América de 2019. Todos os jogadores da seleção brasileira performam bem nos seus respectivos times, mas você pega um técnico que vem com uma proposta muito diferente do que é atuado pelos jogadores em seus times, não só pelos seus times, mas pelo que vinha trabalhando o técnico anterior, o Tite. E aí você tem uma ruptura muito grande, é um rompimento muito grande de filosofia e de proposta de jogo. Quando você tem esse rompimento, isso é desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo você já viu muito a cara do Diniz. Parece o time do Fluminense, é o jeito do Diniz de jogar. Foi bem contra a Bolívia, mas a Bolívia é realmente um time que você não pode levar em consideração. Você não tem como fazer análise matemática do desempenho da seleção brasileira a partir de um jogo contra a Bolívia. Aí vem de uma decadência, vem contra o Peru, já não jogou bem contra o Peru. Aí já jogou muito mal contra a Venezuela e agora é realmente, tipo assim, é a última, pelo menos pra mim, né? O último prego no caixão de uma análise que se pode fazer. Ó, Diniz, tem que ajeitar alguma coisa. Muito provavelmente é culpa sua, assim, é culpa de uma definição tática, de uma consciência tática da seleção brasileira, os resultados até agora, né? Assim, na minha avaliação, é uma afirmação, como eu disse, perigosa, mas na minha avaliação tá na conta mais do Diniz, né? Tá na conta do Papa, né? Na conta mais do Diniz do que dos jogadores. E pra mim é uma lástima muito grande. Eu realmente fico muito angustiado quando eu vejo muitos comentários, especialmente pessoas que têm um passado de futebol, comentaristas que têm um histórico de ter jogado futebol, comentaristas ex-futebolistas, já aposentados, dizer que quando vai fazer uma análise da seleção brasileira dos últimos jogos, e olha, porque os jogadores não estão se dedicando, não estão se esforçando. Tem alguns que vou te contar, hein? Pois mas eu acho que não é isso, Brito. Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que fazer esse julgamento moral dos jogadores que não estão é muito mais complicado que você dizer, cara, precisa arrumar o time. Muitas vezes, mesmo que o jogador não esteja bem preparado moralmente, né? Ou a cabeça dele não esteja em campo, se você ajeitar o time joga bem, consegue dar um chute num primeiro tempo, pelo menos. E o time não conseguiu se encontrar em campo. A gente pode falar mais sobre isso, é realmente uma conversa mais extensa. Mas eu acho que, visivelmente, para mim, o time precisa de um ajuste tático. Ou pelo menos de consciência tática, ó, saber o que cada um vai fazer. Porque aquele time, principalmente o time do primeiro tempo, contra o Uruguai, ele não passa da pré-Libertadores. Entendeu? Se ele fosse para pré-Libertadores, ele ficava ali. O que você acha, Luiz? Olha, eu acho que o time tem... Vou pedir para a Ana colocar algumas imagens do jogo aqui enquanto você fala. O time tem alguns pilares de sustentação, né? Como você vê, como o Marquinhos, o Casemiro, o Neymar, que são jogadores mais experientes. Sim. O Marquinhos, nos últimos anos, também adquiriu um protagonismo ali no Paris Saint-Germain, que hoje faz ele ser o grande capitão da seleção brasileira. Eu acredito que realmente tem uma questão aí na questão tática, mas eu não deixaria, por exemplo, de elencar que a falta de uma participação do Casemiro no meio de campo pode fazer uma diferença ali. Eu achei as marcações dele bem falhas. Ana, só foca no Luiz pra gente. Ah, não tem? Então eu vou sair. Então vou deixar ele. Deixa só ele. Deixa só o Luiz. Beleza. Eu achei que o Casemiro fez uma certa ausência no jogo. Uhum. Teve a infelicidade do Neymar, que a gente vai falar também, né? Assim, esse é o próximo tópico, mas vamos... Eu particularmente gosto do Marquinhos. Eu acho que ele consegue cobrir bem ali a área da seleção brasileira. Eu acho que ele poderia se envolver um pouco mais ali com os laterais e também, propriamente dito, com o Casemiro, que tem uma certa experiência no futebol europeu. Mas também não dá para tirar a culpa do Diniz. Você vê um time um pouco desorganizado, você vê algumas falhas também em questão de passe. Eu acho que é fundamental você estruturar um time e realmente não teve nenhuma finalização no primeiro tempo. Né? Isso que o Luiz está falando é verdade, assim, porque o Brasil está realmente numa fase de transição de muitos jogadores. O Marquinhos, o Casemiro é o exemplo perfeito, eu acho. São jogadores que, até um tempo atrás, eles eram os melhores do mundo na posição. Mas eles vêm caindo de produção, especialmente o Casemiro, desde que ele saiu do Real Madrid. O Real Madrid já meio que dispensou ele porque ele percebia que estava tanto uma transição do time do Real Madrid, que o Casemiro não estava se adaptando àquela nova proposta de jogo do time, quanto também já viu uma decadência na produção pessoal e individual dele. Ele foi para o Manchester United e ele tem boas atuações aqui e ali, tem certos picos de brilhantismo,
mas ele não tá entregando numa expectativa de mobilidade. E o time do Diniz exige muito de mobilidade. Você sente falta do Casemiro, dele estar mais atento à mobilidade do jogo, do meio de campo, da ligação, do passe mais rápido, da tabela. Ele realmente fica muito procurando para onde jogar, ele tem pouca consciência tática, especialmente nessa formação, nessa proposta do Diniz. E o Marquinhos é outro que está em queda de produção. Assim. Ele veio de uma época que era um dos grandes zagueiros do futebol mundial, fazendo destaques, mas ele tem tido uma sequência de erros, não só na seleção brasileira, mas no time também, tem caído de produção. Assim, os dois gols que o Brasil levou, acho que contra a Venezuela, se não me engano, e agora esse último gol também estão meio que na conta dele, do Marquinhos, né? Não, Assim, aquilo que aconteceu na pequena área do Brasil nesse segundo gol do Uruguai é um vexame, foi uma um falha vexame. generalizada aquilo Eu que não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Brasil tá órfão de um lateral direito. Depois que aconteceu a questão do Daniel Alves, o Brasil teve muitos anos acostumado com um lateral que atacava, defendia, articulava com o meio de campo, cruzava. Acho que os laterais direitos do Brasil estão muito presos, né? E é uma discussão. Teve uma polêmica. A gente nem comentou a polêmica, não foi, cara, do Ian Couto falar nisso, que é um lateral também, que ele falou, teve uma polêmica muito grande, mas isso é outra história. Mas só pra não deixar passar aqui, ele disse que o grande ídolo dele era o Daniel Alves. Mas Deu uma polêmica política enorme, porque mas o Daniel Alves foi preso por acusação de estupro esse é e o tal. problema, do futebol, dos comentários, dos comentaristas de futebol atuais, né? E ele tá na razão dele, cara. O Daniel Alves é um dos grandes atrás da história do futebol. Não é só do Brasil, é da história do futebol. Pra você ver o tamanho do Daniel Alves, o Daniel Alves era o jogador com mais títulos da história do futebol. Claro. Só foi passado agora, recentemente, pelo Messi. Mas foi um grande jogador, um grande lateral, e o problema que aconteceu com ele tem a ver com isso? Não tem. Absolutamente nada. É lamentável. E a seleção vinha numa era de ouro de laterais direitos, né? Você tem que pensar que saiu o Cafu, aí vem Maicon, teve uma passagem ali do Cicinho e depois vem o Daniel Alves. E o Marcelo. Ainda é um gênio, o Marcelo da bola. Mas assim, aí é uma discussão que articulava também. muito bem com o meio de campo. E é uma discussão que o Brasil vai precisar passar e talvez vá afetar mais o Brasil, porque o Brasil tem no seu catálogo de histórico os grandes laterais da história do mundo. Se você for fazer uma lista de top 10, você vai colocar Carlos Alberto, você vai colocar Djalma Santos, você vai colocar Cafu, Leandro, você vai colocar Leandro. Pra muita gente, o Leandro é o maior lateral direito de todos os tempos. Jorginho. Olha. Só que o futebol tá passando por uma transição de acabar com os laterais. Os laterais hoje no futebol, nos grandes times de futebol europeu, eles têm funções diferentes. Se eles existem em formatação de campo, no desenho, eles desempenham funções diferentes. E quase que eles somem no modelo de ataque dos times. Então muitos times jogam com 3 zagueiros. E aí os laterais, que seriam laterais mais tradicionais, eles são mais ofensivos, são meias. E o Brasil tá passando e não sabe como resolver. A gente não tem lateral para jogar. Só que quando é que a gente vai aceitar que a gente precisa tirar a função de lateral e fazer essa readaptação? Colocar mais pra cima. É difícil. Só que a gente nem tem zagueiro pra ser 3 zagueiros direitos, né? São poucos. E aí, realmente, o Brasil tá numa fase que precisa chegar um técnico, eu acho que realmente precisa, que entenda o futebol total, o futebol mundial, o que tá acontecendo no mundo, e não tenha só uma filosofia fechada, que esse pra mim é o grande problema do Diniz. Ele tem uma filosofia que é interessante, é bonita, o ideal dela é atrativo. Pô, é bonito pra caramba, ele quer um jogo mais funcional, os jogadores aparecendo, as habilidades, criar espaços para que as habilidades individuais dos jogadores floresçam. Ele gosta muito de jogar o goleiro, né? Normalmente nessa posição goleiro líbero. Isso. Ali também, né? Isso. Com mais ofensivo. Isso. O goleiro que vai fazer a bola sempre volta para a defesa, o time se arruma e o goleiro vai meio que ver como o time está se desenhando e vai dar o pontapé inicial da articulação. Exatamente. Mas vamos dizer aqui que falaram da seleção brasileira. O Galvão Bueno, que agora ele é um torcedor, né? Sim. Olha só o que o Galvão Bueno falou. Deixa eu botar aqui. Olha só. Acompanha a seleção brasileira há 50 anos e nunca vi um time tão ruim como esse, amigos! É muito fatalista, mas eu entendo o Galvão Bueno. E eu tava falando com alguns amigos meus nos últimos tempos, quando foi o jogo da Boleira, quando teve o jogo do Peru, eu disse, cara, esse time tá bagunçado, tá esquisito.
Aí quando teve o jogo contra a Venezuela, eu disse, cara, é uma das piores atuações coletivas que eu lembro de ter visto. E assim, a minha vida de futebol é muito pequena porque eu sou muito novo também, né? É muito curta. Mas o Galvão Bueno dizer isso, o Galvão Bueno tem todas as limitações de leitura de futebol, que eu acho Isso que ele tem tem. peso também. Mas tem peso, o cara peso. realmente assistiu muito jogo. Muito Você não pode dizer. Lucas, você que é o nosso centroavante sempre enfiado entre os zagueiros, que tem sempre uma visão ampla do jogo. Lucas, me diga uma coisa, o que você acha desse comentário do Galvão? Você acha que o Galvão tá gagá ou não? A minha pergunta é essa. Pode. Evidentemente é uma hipérbole do Galvão, por mais que ele considere real, mas eu vejo como uma hipérbole, né? Ele exagerou no comentário, mas há de se levar em conta alguns fatores. Ela pode ser a pior seleção comparada com alguma outra, mas comparado com todas a gente fica difícil de perceber. Você tem a seleção de 1990, da eliminatória de 90, que era uma seleção muito ruim, mas tinha grandes jogadores também. Né? De 74 não tinham grandes jogadores, também era uma seleção ruim, mas ela foi eliminada na semifinal só, né? Pela Holanda, inclusive. Então, eu acredito que o Galvão ele exagerou um pouco, mas eu também não consigo catar aqui na memória muitas seleções tão ruins assim. Que o conjunto da obra da seleção ela não é boa mesmo, né? Acho que o Diniz está com problemas aí, evidentemente ele precisa consertar algumas coisas, mas a seleção vive um momento ruim tecnicamente. Isso é prova que o nosso amigo também viu, né? O Daniel também viu. O Casimiro já tem uma fase decadente, o Marquinho também está numa fase um pouco mais decadente, embora seja um grande jogador. E a gurizada que está em torno do Neymar, sim, e a gurizada que está em torno do Neymar está em grande fase nos seus clubes. E aí você vê uma mescla de jogadores em decadência com jogadores novos em ascensão que precisam um pouco mais de confiança, que chegam no ambiente da seleção não encontram a confiança necessária para poder colocar em prática o nível de futebol que tem, por exemplo, o Vinícius Júnior e o Rodrigo no Real Madrid. Eu achei uma das piores partidas do Casemiro essa última. Realmente ele é um jogador importante para a seleção, mas eu também não vejo muitas opções para substituí-lo. Né? O próprio Bruno Guimarães, eu não acho que ele é um grandíssimo jogador, é um jogador mediano para bom. Então, assim, as comparações que nós temos de jogadores tecnicamente com outras seleções é um pouco difícil de você encontrar aí os elementos necessários. Mas o fato é que essa seleção vai classificar, porque também classifica quase todo mundo. Mas ela está longe, assim, muito longe mesmo de chegar, inclusive, nas piores seleções, na minha opinião, né? Classificou em 2002 e classificou em 94, que com muita dificuldade, no sufoco, classificaram. Só que, assim, 94, 2002, as eliminatórias, o pau pegava, né? O bicho pegava todas as seleções que jogavam as eliminatórias da América do Sul, eram seleções matreiras, seleções difíceis de jogar, seleções com grandes jogadoras na Europa e muita força física, né? Sobretudo Uruguai, Argentina, Colômbia, Equador. O Equador jogava a 3.500 metros de altura e ganhava de todo mundo em Quito, né? Ganhou inclusive da seleção brasileira 1-0 em 2001, gol do Caviedes, né? O centroavante equatoriano. Então você tinha o Aguinaga, Delgado, eram jogadores da seleção equatoriana muito bons. O Uruguai também tinha grandes jogadores, né? Recoba, Zalaeta, Dario Silva, Forlan, né? Então, grandes jogadores. O Brasil também tinha grandes jogadores daquelas eliminatórias, né? O Brasil testou muitos camisa 9, né? Porque o Ronaldo, evidentemente, tinha se machucado, depois ele voltou e fez aquela grande Copa do Mundo. Mas agora você vê na América do Sul uma transição muito grande das seleções, não só da seleção brasileira. A seleção brasileira está numa transição realmente de achar jogador mesclado com os experientes e não está encontrando o futebol e também não encontrou ainda o seu treinador ideal. Muito embora eu goste do tipo de jogo do Diniz, mas não sei se realmente é isso que a seleção está prezando. Mas você vê um nível muito baixo na América do Sul, tanto é que se pode observar a Venezuela, que historicamente não ganha de ninguém, está ali em terceiro, na quarta colocação, atrás da seleção brasileira, só pelo número de gols. É uma seleção muito jovem também, muito nova, uma seleção que abandonou também aqueles antigos jogadores, né? Muito poucos, né? Mas já abandonou.
Entre essas transições todas, meus amigos, que vive o futebol sul-americano, Argentina e Uruguai me parece sair na frente aí. Né? E não porque tem os grandes jogadores, mas conseguiram mesclar e saber a hora de aposentar os seus ídolos o quanto antes, para que isso não ficasse sendo matéria de tropeço e também de debate por aí 2, 3 anos de eliminatória e você não tem mais tempo para Então tu acha que o Neymar deveria ser aposentado já? Não, eu acho que o Neymar é o grande craque da seleção brasileira. É o único jogador que tem que ficar ali e ninguém tem que falar nada dele. Pode jogar até com uma perna, não tem problema nenhum. Joga como ele tá ali, dá para ele jogar. Em meio a essa seleção que se encontra hoje aí, não existe outro jogador melhor na seleção brasileira que o Neymar. Mas aí vão ter pelo menos uns 7, 8 meses de seleção brasileira. Agora você vê a Argentina e o Uruguai, para finalizar esse ponto. A Argentina, vai ser difícil tirar o título da Argentina, da eliminatória da América do Sul. Eles conseguiram arredondar bem a equipe, tá todo mundo jogando um futebol muito bonitinho e sem grandes figuras também. Né? Mas você tem o Álvaro, o centroavante, um guri novo, já com muita experiência, isso é bom. Né? Você tem o Messi já com muita experiência em fim de carreira, mas que ainda contribui muito para a seleção. Né? Aí você vê Tagliafico, Otamendi, jogadores de grande experiência, mesclado a De Paul, né? A McAllister, jogadores que tiveram, Enzo Fernandes, jogadores que estiveram na Copa do Mundo e que conseguem fazer essa mescla. E o Uruguai agora é a grande surpresa, né? O Darwin Núñez, que é um grande centroavante, né? Junto com o De La Cruz, são os dois grandes jogadores da seleção uruguaia e realmente eles fizeram um bom jogo. E para finalizar, é esse ponto. A seleção uruguaia é uma seleção que sempre jogou assim, Daniel Brigueiro, sempre jogou assim. Você nunca viu um grande jogo da seleção uruguaia, mesmo quando tinha Cavani, Forlán, Recoba, você tinha jogadores ali experientes, habilidosos, que sabiam de colocar a bola, mas era sempre uma equipe muito vigorosa, era sempre uma equipe com muita força, muita vontade, se entregava muito, né, matreira, eram sempre equipes experientes. Então, fica mais ou menos por aí. E o que o Gabriel falou, de fato, as seleções mudaram o seu estilo de jogo com os laterais, não se vê mais lateral, aqueles laterais agudos, aí meio que passou de fase, né? E o Brasil não conseguiu se readaptar a isso. Eu não sei se é uma vantagem ou não, mas o que eu estou vendo agora, nesse momento, é que o Brasil não tem esse tipo de adaptação para esse tipo de futebol, porque também não tem esses jogadores, por exemplo, a linha de 4 como joga o Uruguai, e outra linha de 4 também como joga a Argentina, e as grandes equipes europeias jogam uma linha de 4 como se fossem 4 zagueiros. Jogam 4 caras atrás, os 2 atrás não são atrás, eles vão até o meio de campo e entregam para os 2 pontas, quando se joga com 4-3-3. Se não, é um 3-4-3 com 3 zagueiros e os 2 da ponta se tornam praticamente 2 ponteiros e o meia fica ali fazendo aquele falso 9 com 3 atacantes. Então, o Brasil não tem esse futebol. Não adianta achar que tem, que o Brasil não tem esse negócio. Então, assim, vamos achar quem agora? Botar um Militão para um lado, fazer 4 zagueiros mais ou menos ali brucutu e deixar o resto solto? A gente vai ter que ver o que o Diniz vai tirar da cartola, Briguet. Mas, de fato, é uma seleção que não me agrada. Eu acho uma seleção tecnicamente fraca. Não sei se é a pior, eu acho que não. Mas também falta muito daquilo que o Diniz tem como proposta. Taticamente, o Brasil não vai bem e não encontrou ainda um esquema para jogar. Né? Há uma decadência nos jogadores tecnicamente, mas também uma decadência tática do Brasil, sem dúvida. Deixa eu jogar uma polêmica, Briguet. Não, sim. Eu vou pedir até para você colocar essa vou imagem. colocar. Olha só essa imagem aqui. Olha que interessante. Isso aqui muito provavelmente é de 1980, em torno de 1980. Seleção, apenas um time comum. Já não é brasileiro 82, o melhor futebol do mundo. Antes de 82, viu? E como encarar tal realidade? Tonico Duarte. Festival de cabeças de bagre. Aqui há um festival de cabeças de bagre, meus amigos. E olha só as pessoas aqui que eles estão mostrando. Leão. Começa a decadência. Pô, pera lá, né, gente? Leão foi um grande goleiro e tal. Falcão. Craque. Né? Não parece. Questionando aqui o Paulo Roberto Falcão, hein? Sócrates. Craque. E dos maiores. Aqui o cara devia ser corintiano, viu? O cara que escreveu essa matéria. Porque realmente o Sócrates é um craque. Pra mim, todos são craques aí. Não, todos. É o que eu vou falar no final aqui. Zico, craque. Gênio, não. Esse é gênio. Zé Sérgio, driblador de talento. Gente, ó. O Zé Sérgio, aliás, foi um grande ponta esquerda do São Paulo. E o Zé Sérgio, além de ser um grande driblador, ele foi um craque também.
e um cara que viveu a tragédia das contusões, tá? Por causa das contusões, eu imagino o Zé Sérgio, por exemplo, naquele time, teria um lugar naquele time de 82 tranquilamente, mas estava contundido e não pôde ir para a seleção. Leão, craque, Falcão, craque, Sócrates, gênio, Zico, gênio, e Zé Sérgio, um grande craque também. Isso aqui não tem nenhum cabeça de bagre aqui. Isso eu garanto para vocês. Não existe nenhum cabeça de bagre aqui. Então, tem essa questão, né? O dia a dia, o jornalismo diário, que, não sei quem falava isso, nada mais velho do que o jornal do dia de ontem. E tem também, É. Briguet, assim, Nada mais velho do que o jornal do dia de ontem. eu acho que é próprio do torcedor brasileiro já sempre jogar no colo dos jogadores. Porque você imagina que aquele jogador ele precisa ter atuações formidáveis em todos os jogos da seleção. Sim. E assim, existe toda uma dinâmica muito diferenciada na seleção. Aqueles jogadores jogam em times diferentes, jogam em táticas diferentes, eles se reúnem, passam pouco tempo treinando. Assim, é muito difícil você esperar que aquele jogador brilhe da maneira que ele brilhe, como ele faz nos times em que ele joga, né? Mesmo o clima. Mesmo clima, são outros companheiros, são outros jogadores, é outro tipo de competição, é outro tipo de mentalidade. Jogadores que eles não estão acostumados a jogar contra, por exemplo, do nada o cara vai jogar contra o jogador do outro lado do mundo, ele não sabe quem é, não sabe direito como é o estilo daquele jogador, a proposta daquele time. Então, assim, eu sempre achei muito fácil jogar no colo dos jogadores. E assim, não só do jornalista, mas do torcedor esperar sempre uma atuação formidável e histórica de qualquer seleção brasileira. E eu acho que o Brasil, ele, diferente dos outros países, ele geralmente está bem servido de jogadores. Está abençoado. O Brasil tem o jogador brasileiro ele é realmente diferenciado no mundo. Isso todos os jogadores de qualquer Uma parte do escola mundo, muito forte, né? uma escola forte. escola A muito cobrança é diferenciada para o jogador E é brasileiro. uma escola de todas as posições. Isso, Né? de todas. Você tem a grande escola Você tem italiana grandes goleiros no de Brasil. zagueiros, mas o Brasil produz tudo. Produz tudo, produz grandes goleiros até, Grandes produz goleiros. grandes zagueiros, produz grandes laterais. Você joga em grandes que posição, Luiz? Quando Pô, eu jogo, Você joga, eu hein? como volante. Volante. Então, tem você e você, Daniel. Eu quando jogava, eu jogava mais de ponta. Eu era Mais de ponta. aquele jogador mais rápido, Beleza. Diniz, diagonal. temos aqui, ó, 3 opções para você. Volante, flamenguista aqui. Ele até aceita cortar a barba, se for o caso. Não sei se tem Pela preconceito, seleção aceita. tá? O Dani aqui pode, né, ajudar também no elenco. E o Lucas, né, cara? Tá precisando de um atacante do centroavante clássico, né? Fazedor de gol. Fazedor de gol. Tá lá o Lucas lá, pô. Só. Lucas, 2 semanas de treinamento. Acho que o Diniz te. Me dá 20 dias aí, ô Briguet, que eu fico. Você tá nos trinques. Nos trinques, cara. Você fica na Joga ponta não, dos cascos. Aham. Fico ali enfiado e fico bem. Na ponta dos. E por falar em goleador, eu queria falar de uma outra seleção também que chegou desacreditada à Copa do Mundo. A seleção de 1994. Aquelas eliminatórias de 93 foram um pesadelo, meus amigos. Eu me lembro muito bem. O Brasil perdeu para a Bolívia, lá na Bolívia, de 2-0. Parece que a sequência era mais longa ainda nas eliminatórias. Acho que estava mais de 40 jogos sem. Eu acho que naquela época, Briguet, as eliminatórias era de grupos. Era de grupos, era bem complicado. E o Brasil chegou numa situação muito difícil. Em 1993, o Brasil tinha que... O último jogo era contra o Uruguai no Maracanã. E o Brasil tinha que ganhar. Se o Brasil não ganhasse aquele jogo, ele não iria para a Copa. Acho que foi a única vez em que o Brasil correu um sério risco de não ir para a Copa. Tá? Porque o Brasil é o único país que foi para todas as Copas. E a tradição de Brasil e Uruguai no Maracanã não é boa. Aí, e apareceu o quê? Veja, quem apareceu? Esse senhor aqui. Baquinho. O Brasil inteiro gritou, clamou para o Parreira Escalar. botar o baixinho, né? Inclusive o Romário, se eu não me engano, ele está em atividade na Várzea É. e está jogando um futebol Não, maravilhoso. isso aqui é... Tá fazendo gol.
Então, fazendo- veja, aí ele liderou, e eu tenho vídeo, Ana, você pode colocar para nós? O vídeo daquela partida. Acho que essa aí tem que ser em tela inteira, né? Não sei nem se tá- Mas deixa rolar assim, dá pra ver. Bebeto, né? Bebeto. De cabeça, hein? Baixinho de cabeça. Tem o Bebeto, se não foi, o Romário. E acho que tem mais um outro gol ali. Olha só, que coisa linda. Brasil, o Romário do 11, enlouquece o Maracanã, mas você curtindo de outro lado, o Romário. Dunga já cansado, Mauro Silva, um trator, roubou mais uma. Mauro Silva. Enfiou pra Romário, posição... Olha, é uma coisa que a gente vê muito raro hoje no futebol, né, cara? Um campo aberto, uma defesa Olha aberta só. assim, cara. Não tem mais. Olha só aí. Nossa, o Galvão quase perde a voz, cara. Essa foi. O auge da voz dele, né? Essa foi. E aí, a partir daí, então, o Romário e Bebeto, a partir daí, o Parreira não queria chamar o Romário, que achava que o Romário era encrenqueiro, né? E é verdade. Cara, né? Mas acontece que o homem era genial, não tinha como. É deixar por isso que eu fora. fico com o pé atrás, Briga. Quando eu coloco no colo do jogador dizendo, os caras não estão comprometidos, eles vêm pro Brasil pra jogar, e eles ficam nas festas, ficam bebendo. Cara, o Brasil, a história do Brasil de vitórias é baseada nisso. Isso Por não isso- aconteceu, né? Raramente acontece o jogador sair pra festa, né? Que é isso, Brasil? Né, Lucas? Ah, Jogador não é disso, não, né? É uma Não, festa, mulher. O jogador brasileiro, ele historicamente, ele só vai bem se ele vai pra festa. Senão, isso não acontece. O jogador brasileiro, ele precisa da noite, ele precisa chegar tarde. O seu Romário, ele disse que não... chegar não- mamado de no manhã jogo, no treino, né? tem que chegar mamado. Agora, eu joguei na Europa, cara, e nós chegávamos 2 horas antes do jogo, cara. Ninguém concentrava. E se tu chegava, senão fica de fora, meu. Né, o jogo era às 17 horas, mais ou menos, tinha que chegar lá 15 horas. Né? 2 horas de antecedência para acompanhar a pré-eleição e ir para o aquecimento e vai para o jogo. Porque é o entendimento de que se você ficar mais tempo com a sua família, né, você pode render muito mais. Só que o jogador brasileiro, ele não vai ficar muito tempo com a sua família. Ele deixa a família ir pra noite, vai encher a cara. vai Depende fazer do que churrasco. você chame de família. Depende do que você chame de família. Esse negócio de concentração, assim, foi uma das coisas que me fez assim parar de jogar mesmo também. Eu não aguentava mais ficar em concentração 2 dias antes, às vezes, sendo que eu era um cara mais pacato, assim, para essas coisas, né? Eu me dediquei, enquanto estava jogando, eu me dedicava, né? Então, assim, ficava lá fazendo nada, né? Dentro da concentração, lendo e jogando videogame, etc. Só que, assim, aquilo te deixa muito mais tenso. Ou você vai jogar uma final, vai jogar uma semifinal. Você já pensou, cara, ficar 24 horas, 48 horas pensando num jogo o tempo todo? Aquilo, na minha opinião, para mim sempre foi muito ruim. Né? Eu quero relaxar, eu quero olhar outras coisas, ver outras coisas, eu quero ver o mundo como ele tá. E quando chegar na hora do jogo, daí eu penso nisso aí. Né? Porque não dá para você ficar ali naquele nervosismo, se atrofiando dentro de uma concentração. Eu sou mais europeu nesse sentido. Então, assim, é difícil você chegar numa conclusão aqui para o futebol brasileiro, porque você tem muitos Romários por aí, né? E o Romário era o Romário, então ele fazia o que ele queria mesmo, mas a maioria não é Romário e acaba fazendo o que o Romário fazia, né? Tem uma outra coisa também que eu sempre via acontecer, é que um monte de treinador que eu tive reclamava, pô, você só quer ir para a igreja, não sei o quê, que tinha um monte de evangélico no time, então o pessoal gostava muito de ir para a igreja, fazer reunião, encontro, etc. Aí chegava no jogo, era graças a Deus e glória, aleluia, só que não jogavam nada. E aí eu falei, pô, vocês... Então, o cara vai pra noite e joga pra caramba. Aí você fica aqui na igreja concentrando, fazendo coisa, pô, você não joga nada. Eu quero que vocês façam o que vocês quiserem, mas joguem bola. Porque no final das contas, o que interessa pro treinador é se ele vai jogar bola ou não.
Né? Eu tinha um chega em treinador, campo cara. se perguntando se é pecado dar um drible, né? Exatamente, ó, eu tive um treinador, eu tive algum, mas esse treinador que eu tive, eu gostava muito dele. Talvez eu fale o nome dele aqui. Ele é bem conhecido. Eu tive um treinador que ele falou assim: "Ô, Lucas, eu não quero nem saber o que tu fez há meia hora atrás. Eu não sei nem, eu nem quero saber onde é que tu tava. Eu quero que tu entre em campo e faça o que tu tens que fazer. Faz o gol. Se der alguma merda, aí eu vou querer saber o que tu fez fora do campo. Então, para eu não ficar te perguntando, faz o que tem que fazer. Pode ir pra zona, pode ir pra puta que te pariu, mas vai e entra em campo e faz o gol, cara. Eu quero saber do resultado, né? Então, assim, o treinador quer saber se tu vai jogar. Ó, se tu vai jogar melhor indo pra noite, então vai pra noite, cara. Por favor, vai. Vai lá, faz o que tem que fazer e depois tu joga, entendeu? Assim, vai de jogador para jogador, treinador para treinador. É que com a questão do profissionalismo, realmente, é normal, meio que regra geral, que você concentre aí pelo menos um dia antes, hoje no futebol, né? Então você fica lá concentrado, etc. Assim, nada contra, mas assim, eu acho que isso não é uma coisa que deva ser levada a cabo o tempo todo. Acho que cada caso é um caso, né? Pois é. Brasil e Uruguai sempre foi assim um jogo, um clássico do futebol mundial. Muito tenso. Muito tenso. Muito pegado, né? Houve alguns vexames, mas houve também tragédias, né? A maior tragédia do futebol brasileiro talvez tenha sido a 1930. 1950. Pô, 1950, né? O Maracanaço. Maracanaço, né? Eu digo por que a maior tragédia? Porque o 7-1 foi o vexame, né? Ele teve mais áreas de vexame. E ontem nós tivemos, aliás, na terça-feira nós tivemos uma mistura de vexame e tragédia. Vexame pelo que o Brasil fez em campo e tragédia pelo que aconteceu com o nosso principal jogador, que é a pauta agora que nós vamos discutir, né? Esse assunto. Aí o Neymar teve duas lesões, né? Duas lesões ao mesmo tempo no mesmo jogo. Ele vinha até jogando bem, ele não estava mal no campo, não. Mas aí teve uma série, saiu chorando de campo. Ele foi imediato, né? Assim, o que mais chama a atenção nas imagens é que é quando o jogador chama imediatamente a... Quando ele chama imediatamente, ele sente, né? Ele sente o que aconteceu. Olha, o Lucas passou essa imagem aqui, que é muito interessante. Olha. Todas as lesões do Neymar. Então temos aí, ao todo, 28 lesões, né, que ele sofreu ao longo da sua carreira. Um ponto importante a se notar aí, Briguet, Sim. é que desde 2020, desde a pandemia, da pandemia para cá, o Neymar teve 17 lesões. Então, dessas todas, em um intervalo de 3 anos, ele teve 17 lesões. Quer dizer, é muita isso coisa. tende a aumentar com o Tende tempo, a aumentar né? com o Ele está tempo. com que idade? 20? Tá com 31 anos. 31 já, né? E assim, não só tende a aumentar por causa da idade, mas pela sequência de lesões. Quanto mais lesões você acumula, mais frágil é o seu corpo naquelas áreas, porque você perde a mobilidade de se... Assim, o jeito que você pisa, o jeito que você anda é diferente, favorece mais as lesões. Se movimenta, até o movimento de tronco, os movimentos normais do corpo. Movimento que chamam de aterrissagem, que foi exatamente o que aconteceu com o Neymar. O grande problema dele, aparentemente as imagens indicam, segundo ortopedistas, é que ele aterrissou de um jeito que já provocou a lesão. Então, assim, é por isso que o Neymar, assim, toda a lamentação que tem, é muito triste ver isso acontecer com o jogador, é muito triste ver essa sequência de lesões, mas foi por isso que ele foi preterido na Europa, infelizmente, porque a Europa, hoje, ela preza muito pela performance e a continuidade do jogador, quanto ele está presente ou não. E o que os times que o Neymar tentou se lançar, foi postulante a contratação desses times, o que se diz é que eles avaliaram, o Neymar ele não tem uma sequência de jogos saudável. Ele não consegue manter uma forma física, ele não consegue passar grande tempo sem lesões. Então, eles pesaram, apesar de todo o talento que o Neymar tem, toda a perspectiva. Ele virou uma bomba relógio, né? Você não sabe quando ele vai lesionar. Não sabe. E não são lesões concentradas, né? Ele tem na lombar, na costela, tem tudo. E aí, assim, a gente pode achar injusto por parte dos times. Pô, vocês estão desperdiçando um craque porque acha que ele vai se lesionar, mas, tipo, os caras têm que fazer realmente assim. Você tem que dar o braço a torcer. É meio que o encargo deles fazerem essa análise de gestão a longo prazo. E no próprio PSG, no tempo que ele ficou no PSG, ele ficou
39% dos jogos do PSG fora. Então é quase 40%, é quase metade. É como se ele tivesse recebido o salário que ele recebeu só por 60% do trabalho. Entendeu? E assim, é algo que vem acontecendo com o Neymar já há muito tempo no PSG. Os times europeus veem isso. E para a seleção brasileira é uma lástima muito grande. A gente tem o Neymar, um jogador importantíssimo, melhor jogador que a gente tem, mas até quando a gente vai poder contar com ele? Infelizmente, né? Ele mesmo, assim, é uma crise para ele, de estresse, de ansiedade. Você imagina ele voltando e com medo de se lesionar depois de novo? E a quantidade de pressão, né? De pressão na cabeça dele, na cara. cabeça do rapaz, né? Que já é um veterano, já é um veterano, pode se dizer. mas continua sendo pressionado, né? Assim, de uma maneira. Como se fosse um jovem, né? Como se fosse uma revelação. É, o nosso menino Ney. Né? Lucas. O Neymar, ele, em muitos sentidos, e claro, estou falando aqui fora do gramado, o Neymar se comporta como um garoto, né? Muitas oportunidades. Você vê no Neymar, e não é uma crítica, assim, ele tem um jeitão de moleque, de jovem ainda, e isso é muito da cultura brasileira aqui mesmo. O brasileiro está ficando velho muito mais tarde, né? Isso, culturalmente falando, aqui todo mundo é menino até 30 e tantos anos, né? Você vê garotos aí de 28, né? O cara não tem definição da vida até os 35. Então, o Neymar sempre foi muito badalado, sempre foi muito visado, né? E todo mundo sabe, o Neymar gosta, né? Uma vida mais festiva. Ele é um jogador que gosta de estar nos locais, etc. Ele sempre foi de treinar, sempre foi um cara muito esforçado, mas há um regramento se você quer ser o melhor no futebol europeu, no futebol mundial. Há certas regras que você tem que cumprir, sobretudo do seu corpo. De alto nível, né? Então, exatamente, o profissionalismo de alto nível, ele não favorece jogadores com o estilo de vida do Neymar. Veja, mais uma vez, não é uma crítica e nem estou falando a pejorativo do Neymar. É que o brasileiro, na maioria dos casos, eles têm uma vida um pouco mais alegre, né? Um pouco mais festiva. É do brasileiro isso aí. Cheio de amigos, você pode chegar, sim, você pode chegar até um certo nível. Eu vou aqui comparar com o Messi, só porque me ocorre agora. Mas você não vê o Messi com amigos, por exemplo. Se o cara está toda hora com amigo ou em outros locais, você tem ali sempre com a família e tal. Porque é um tipo de cultura, um tipo de personalidade. Né? E os grandes jogadores europeus, você não vê eles em grandes escândalos, ou então também em grandes festas, ou sempre gozando das férias. Né? Os caras, eles se abdicam ali por 15, 18 anos da vida deles, praticamente, um profissionalismo de alto nível, e depois vão curtir as suas vidas. E eu não estou falando bobagem aqui quando a gente fala de jogador craque da seleção brasileira. Né? O Ronaldo parou com 34 anos, né? Uma série de lesões do mesmo modo. O Ronaldinho Gaúcho parou também com 34 anos. Né? O que durou um pouquinho mais foi o Rivaldo, mas também que tinha uma vida muito mais tranquila. Né? O Cafu também que tinha uma vida muito mais tranquila. O Roberto Carlos, a mesma coisa. Mas os atacantes, Adriano, né? Aqueles caras que estavam ali em evidência, eles pararam muito cedo. Né? Você não vê os grandes jogadores franceses. O próprio Kaká, que tinha uma vida regrada, parou cedo. Né? Parou cedo, exatamente. Porque tem essa questão, o brasileiro é muito mais sociável. Né? O brasileiro é um povo muito mais alegre, o jogador brasileiro é mais alegre. Né? Então você veja, o Neymar é um cara que não está presente em muitos jogos, e nem sequencialmente. Né? Porque sério, uma noite de sono que você perde equivale a praticamente semanas de trabalho. Isso é uma coisa muito séria, né, no futebol. Quando você tem uma boa idade, por exemplo, se você passou dos 26 anos no futebol, você já não é mais um garoto falando do seu corpo, falando fisiologicamente. Os 26 anos é o auge, dos 26 aos 31 é o auge da vida física do atleta. Né? Nesse aspecto, nessa trajetória dos 26 ao 31, é quando você vai colher o que você plantou dos 16 até os 26. Então, se você chega no alto nível com 26 anos, tendo uma vida pregressa muito mais tranquila, é evidente que você vai fazer o melhor rendimento. Agora, o Neymar está nessa fase, né? Entre essa fase, né? Vai passar um pouquinho agora. Mas é porque nesse meio período não foi exatamente o que a Europa exige de um jogador profissional. A Europa exige um pouquinho mais
do futebol profissional. E veja, eu considero o Neymar um craque, um excelente jogador, e nem compara essa questão da vida dele pregressa, a vida de festa, com outros grandes craques brasileiros, como o Romário, por exemplo, né? Mas ele, de certo modo, até é muito regrado, mas tu vê que ele é um cara muito sociável, né? Inclusive, essa vida social política que encaixam ele o tempo todo, isso é meio que uma imposição do Brasil. O Brasil entrou nesse negócio de todo mundo agora virou propagandista, etc, etc. Então, veja, esse resguardo do futebol europeu é condizente com o nível de profissionalismo que exige o futebol europeu. Então, assim, o brasileiro ele está um pouco, eu não diria atrasado, mas ele não está nesse nível de alta performance como exige. Você vê que há outros jogadores que fazem isso, se comportam como europeus, que já estão aí há muito mais na atividade e vão ficar por muito mais tempo. Mas, em geral, o atacante brasileiro, aquele que é mais famoso, aquele que é mais badalado, ele tem essa questão mais social, meio que imposta, nem é porque só ele gosta, mas porque é imposta. Isso é meio que uma regra geral do Brasil, né? Então, é difícil realmente para o Neymar. E, assim, na minha ótica, o Neymar ele é dali para menor agora, né? Não vai ser não vai ser mais do que ele vinha fazendo. Acho que ele vai ter uma recuperação, vai voltar, vai fazer gol, vai contribuir muito ainda para a seleção brasileira, na minha opinião. Vai jogar mais uma Copa. Mas eu também acho um erro nós ter uma expectativa contra o Neymar de ainda ser o grande craque. E também não é o eterno potencial. O Neymar é aquilo ali. Ele é o conjunto da obra. O Lubriguet vai me entender melhor agora. É mais ou menos como se fosse um necrológio que o professor Lavo nos pede. Quando fecha o caixão, o que tu é? Tu é aquilo ali e tudo bem. Tu foi um grande craque. As pessoas vão te ver daquele jeito, mas não dá para achar que o Neymar é mais um potencial ainda que vai ser. Não, ele é aquilo ali. É um grande craque. Mas ele tá entre os 20 melhores do mundo. Né? Do que estão jogando, e tudo certo. Eu acho que ele está entre os 20, sim. Entre os 20 grandes craques aí. Né? Não está entre os 5, mas está entre os 20. Talvez esteja entre os 10, né? Não sei. Mas está entre os 20, isso é certo. Da geração dele, provavelmente ele está entre os 5, né? Aí, Sim, pessoal, Dele, provavelmente sim. eu vendo toda essa tristeza do Neymar, olha, aqui, olha ele Ele é um guri bom, né, acompanhado cara? do doutor É um guri Rodrigo alegre. lá. É um rapaz muito. Eu tenho simpatia pelo Neymar. Não, ele Eu parece. também tenho. Além de ser um craque, tenho simpatia por ele. Ele aqui com o Rodrigo Lasmar, que aliás é filho de um outro médico da seleção brasileira de 82, o Neylor Lasmar, que está vivo ainda, inclusive, um grande. Mas eu me lembrei dessa cena aqui, terrível, cara. Abril de 2000. Depois de 5 meses afastado, passar por uma delicadíssima operação no joelho, o Ronaldo Fenômeno estava voltando para a Internazionale, né? Sua volta, sua esperadíssima volta. Ele entrou aos 13 minutos do segundo tempo. Com 7 minutos de jogo, apenas 7 minutos depois de ter entrado, ele sozinho cai. E o joelho dele simplesmente salta para fora. Uma imagem horrível, essa imagem da dor aqui. Eu lembro muito bem porque eu estava na redação da Folha de Londrina, eu trabalhava lá, e a gente estava vendo o jogo na redação. E eu me lembro de me virar para o meu amigo, editor de esportes, Rogério Fischer, ele falou assim, olha, o Ronaldo não joga mais. Acabou a carreira do Ronaldo aqui. Felizmente ele estava errado. Aliás, a maioria dos especialistas na época diziam, gente séria mesmo, gente confiável, não estou falando de palpiteiro, não. Diziam que ele não teria condições de voltar. E havia acabado. Naquele momento ali. Eu tenho vídeo aqui. Ana, você pode colocar o vídeo? Qual vídeo? Será que... Eu acho que eu não baixei esse vídeo, Briguei. Ah, não tá lá? Eu acho que eu não baixei, talvez eu não tenha visto. Ah, certo. Não. É o vídeo da lesão dele? É, da lesão dele. Eu acho que eu não coloquei. Foi uma cena terrível, eu lembro... Posso colocar na pós-edição. Beleza, sem problema. Foi realmente uma cena triste. E eu me lembro que era um jogo contra a Lazio. Era Internazionale contra a Lazio. E eu me lembro que até os adversários ficaram abalados. Assim. O jogo parou por muito tempo, né? Ficaram todos assim. Inclusive adversários, eu nunca vi isso. Adversários entristecidos, quase chorando, cara. Por ver aquilo. Foi um momento terrível. E eis que ele, em 2002, volta, se torna aquele
que na época ele chegou em 2006, ele se tornaria o maior artilheiro das Copas, superando o Gerd Müller, né? Sim. Depois seria superado Pelo aqui em Minoso. 2014 pelo Klose, né? Mas veja, olha só, aqui esse cabelinho dele, ele surgiu com esse cabelinho de cascão aí, na época Não, e um adendo, né? 2010. Depois disso ele iria integrar os Galácticos. Pois Isso. é. Quer dizer, uma Conseguiu ir pro autêntica Real Madrid. ressurreição no futebol. Isso foi uma redenção, assim, uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Deu 1 ano Isso, e 2 assim, meses de recuperação, né? 1 ano e 2 meses. E para quem viu assim, essa cena, né? 2 anos depois, isso, eu me lembrei exatamente quando o Brasil ganhou aquela final, quando venceu aquela final com 2 gols do Ronaldo, né, 2-0 contra a Alemanha. Eu me lembrei imediatamente da cena dele no gramado. Quer dizer, isso realmente uma imagem de superação. Olha só. 2 anos separam essas imagens. Olha só que O coisa. fenômeno é o fenômeno. Foi o melhor Ronaldo que eu vi. E é impressionante também, Briga. Sim. Desculpa, Lucas. Ele tá falando melhor 9 que ele viu. Tem uma série de autoridades no futebol de nomes grandes. A gente pode citar Zidane, Ibrahimovic, o próprio José Mourinho, técnico, o Van Nistelrooy. Muitos grandes jogadores dizem que, olha, o melhor jogador que eu já vi jogar foi o Ronaldo O Fenômeno. próprio Cristiano O Ronaldo. Ronaldo Nazário, Eu não sei, Assim, para mim tá entre os muitos 3, eu dizem. não sabia dizer. Para mim tá Pelé, Maradona e depois ele, assim, na minha ótica. Depois vem outros, né? Eu posso estar errado, evidentemente, mas o Ronaldo, mais uma vez eu vou Não, mas citar eu concordo. Pra mim ele tá acima de Maradona. Desculpa, eu não... eu não sei também, é que eu não vi o Maradona jogar no seu auge o tempo todo. Eu vi o Maradona da década de 90, né? De 90, 94, eu vi ele jogar, e, assim, realmente é genial, né? Mas o Ronaldo, pela história de superação, sobretudo, né? 2002, eu tenho certeza que Eu tava dentro do espectro mundial nós não vamos ver mais uma recuperação, um conjunto da obra tão significativo, tão magnífico igual ao do Ronaldo. Então, por isso ele já merece estar nessa galeria aí, entre 3 ou entre os 5 do mundo, né? O Ronaldo realmente era um fenômeno, como o apelido dele faz jus, né? Um cara especial, e você vê que o Ronaldo sempre se entregou muito para a seleção brasileira, sempre muito humilde, um cara muito tranquilo, e fez o que tinha que fazer, né? Quando precisou dele em 2002, do jeito que nós estávamos, sem centroavante, o Brasil teve mais ou menos uns 12 ou 13 camisas 9 naquela eliminatória, não deu certo, e quando ele se recuperou, foi uma situação assim que eu chorei muito naquela Copa, porque, meu, ver o Ronaldo daquele jeito era real. Eu vi o dia da lesão também, e tu vê ele fazendo aqueles 2 gols, né? Inclusive, na final da Copa 2002, o Ronaldo conta isso. Ele estava com uma lesão no dedão do pé. Ele estava com uma lesão no dedão do pé, e ele fez o cascão ali para meio que disfarçar o negócio. O pessoal queria que ele não jogasse, etc. Mas ele fez o gol e consagrou o Brasil aí ao pentacampeonato. Que coisa. E até mesmo no fim da carreira dele, né? No Corinthians, ele teve uma passagem ali. Foi bom. Muito bem também. Ó, mas eu esqueci de citar outra coisa do Ronaldo, que foi aquela convulsão que ele teve em 98, antes da final, né, da Copa de 98. Quer dizer, uma convulsão que ele teve na frente do grupo inteiro, aquilo abalou profundamente o grupo da seleção, e o Brasil entrou destroçado em campo, né? Colapso. E aí perdeu de 3-0 para a França, né? E todo mundo aguardando, todo mundo esperando assim que o Ronaldo fosse arrebentar naquela final, né? Quer dizer, ele viveu esse drama em 98, depois essa tragédia em 2000 e conseguiu se recuperar. Quer dizer, realmente Teve uma redenção, né? é uma redenção absoluta, né? Uma coisa assim realmente impressionante e dramático. Lucas, você conhece muitas histórias de contusão. Você falou que você ia contar uma história boa sobre contusão. Como é que a contusão pode determinar o destino de um jogador de futebol? Bom, eu tive algumas, assim, mas a mais séria foi quando eu fui para o Inter de Porto Alegre. Eu cheguei no Inter B, né, na equipe B do Inter. Eu cheguei no alojamento e tal, e eu lembro que dormia no mesmo quarto do Tite, o zagueiro, do Pato. Depois aquele time foi campeão, o Pato foi campeão, né? Depois com o Inter.
campeão mundial, e eu fui dispensado naquele ano. Eu cheguei para jogar o Inter B, eu vim aqui, eu voltava da Coreia do Sul, tinha feito um campeonato bom no Criciúma, nos juniores, fiz 34 gols na categoria de base. Eles não me aproveitavam muito no Criciúma, no profissional, que eu tinha 18 anos, eu queria ali jogar, e os medalhões jogando, Marcos Denner, Reinaldo, e eu queria jogar no lugar dos caras, eu era um pouco chato com essas coisas. Acabei saindo do Brasil, fui para a Coreia. Quando eu volto com desgaste no pubis, né, na região pública, e a região pública ela é muito pior que tu machucar o joelho, assim. Ela te dá umas pontadas, e eu também estava com o joelho machucado, meu joelho esquerdo machucado, mas o joelho esquerdo eu me recuperei. Quando eu chego no Inter com essa dor na região pública, eu não sabia o que era de fato, eu não conseguia bater na bola. Né? E o treinador perguntava, por que não está conseguindo jogar? Eu estou com uma dor aqui, eu não sabia dizer o que era, né? Gurizão ainda. Quando eles me colocam no raio-x, né, para fazer todo o procedimento, na ressonância, eu descubro que eu tenho uma lesão crônica no pubis, né? Isso em 2006. E eu cheguei no Inter B para fazer ali, jogar o campeonato para o Inter B, e aí talvez uma ascensão ao time principal. Era novo, né? E uma promessa. E quando eles descobrem aquela lesão, eu tinha feito um contrato de 6 meses com o Inter, naquele tempo, para jogar a Série B do Campeonato Gaúcho, que o Inter e o Grêmio, eles jogavam com suas equipes B a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Né? E antes de começar o campeonato, eles fizeram essa avaliação em mim. E, cara, eu lembro que eu saí do Beira-Rio chorando, cara, porque a minha recuperação demoraria 8 meses. Então eu fiz um acordo com o clube, voltei para Santa Catarina, fiquei me recuperando aqui em Criciúma, e aquilo para mim foi muito doloroso, porque era o primeiro clube grande assim que eu sabia que eu teria alguma chance. Eu vi o Inter jogando, assim, eu tenho um lugar nesse time aí, eu sei que eu posso jogar, me dá só o tempo necessário que eu vou jogar. Né? E quando eu descobri isso, eu vim correndo, fui no Hospital Mãe de Deus, né? Eu nunca me esqueço, o médico do Inter me atendeu e eu sim, voltei embora chorando, guri novo ainda. E quando eu cheguei em Criciúma, eu me recuperei e fui jogar aqui numa equipe pequena aqui de Santa Catarina, Marcílio Dias. Dali, claro, eu voltei a jogar profissionalmente bem de novo, eu fui para fora de novo. Mas aquela lesão que eu tive na região pública, ela me destroçou minha vida, assim, de um jeito que eu fiquei muito, muito triste. Era um grande clube que tinha me contratado e eu não pude mais exercer. Depois eu tentei outro contato com o Inter, mas as portas já estavam fechadas. O Inter já tinha grandes jogadores e enfim, não consegui mais espaço no Colorado. É isso, são muitas carreiras interrompidas, né? Por questão de condução. O futebol é muito cruel. Muito cruel, porque... É o esporte mais físico que existe, provavelmente. E assim, no meu caso, e a carreira é muito curta também, né? É muito pouco, pouquíssimo tempo. São 20 anos no máximo. Você não vê contusões constantes nem no futebol americano. Não vê. O futebol americano tem proteção, tem 40 mil jogadores que ficam entrando e saindo, pausa, joga 10 segundos, pausa por 10 minutos. Exato. No meu caso é o seguinte, eu gostava muito de fazer uma coisa, e foi por isso que eu tive esse tipo de lesão. Eu sempre fui um cara que eu gostava muito de treinar finalização, muito. Eu ficava depois do treino cerca de 40 minutos a 1 hora. Eu pegava um lateral, pegava um goleiro, o terceiro goleiro da equipe, e eu ficava lá. Né? Alguém cruzando, eu chutando bola, alguém escorando para eu ficar chutando bola. Eu sempre fiz isso, desde novo, desde moleque. Eu nunca fui um cara que treinou muito, treinou pra caramba, assim, durante o dia a dia, mas o treino acabava e eu ficava lá, sempre fiz isso. E o ortopedista me disse, isso aqui é porque tu tem um desgaste nessa região onde tu exerce muito chute, né? Tá evidente. O que tu faz depois do treino? Quando eu contei o que eu fazia, ele falou, tem que parar de fazer isso imediatamente. Né? O overtraining, né? O excesso de treino que você tem depois, ele tá realmente te prejudicando. Então, veja, mas nessa época a gente não sabia muito, né, como funcionavam as coisas. Então eu ficava lá, o treinador deixava a gente ficar, inclusive depois dos treinos, os treinadores ficavam com a gente, com o zagueiro, com o goleiro, com o atacante. Mas nesse caso eu ficava até sozinho às vezes. Né? Hoje você não pode mais fazer isso. Quando eu encerrei a carreira no México, nós fazíamos esse tipo de treinamento para zagueiro, para lateral, para meio campista, para zagueiro, tudo separado. Os treinos tinha um treinador de atacante, o treinador de goleiro, o treinador de meio campista, o treinador de lateral, e só depois, no final do treino, que ficava ali 15 a 20 minutos,
eles treinando junto com toda a equipe, mas geralmente era muito específico o treinamento, muito específico. E não existia esse negócio de você ficar treinando depois. E eu ficava muito bravo, e eu fui questionar o Miguel, que é o nosso treinador, por que eu não posso ficar fazendo um pouco a mais aqui? Eu disse, veja, Lucas, nós temos aqui um acompanhamento cardíaco teu, o teu acompanhamento de lesões, a tua história, né? Nós treinávamos com aquelas coisinhas aqui, aquelas cintas, né? E só, se tu chutar mais que tantas bolas aqui no dia de hoje, tu vai chegar no jogo 34, tu vai estar com uma lesão. Né? O teu exame de sangue já diz isso. Então, eu entendi. E depois daquele tempo, eu disse, poxa, mas eu gosto de ficar chutando bola, cara. Como é que eu vou jogar melhor que outro cara? O meu diferencial é esse. Eu não era um grande craque, mas eu botava a bola na rede. Então, o meu diferencial era realmente pegar a bola, chutar, colocar melhor a bola, me posicionar melhor. Né? E quando a técnica ela sobrepõe os outros, é porque realmente tu está treinando um pouquinho mais que os outros. Isso fazia diferença, né? Então, assim, mas a tecnologia, ela meio que me atrapalhou, mas também me ajudou, porque a gente não consegue mais fazer tanta diferença como fazia antes. Se você não chuta pelo menos umas 20 bolas mais do que o outro cara que está fazendo. Se você não cabeceia 40 bolas a mais do que o outro que está lá fazendo isso. Isso faz toda a diferença. Faz toda. Se você não tem um talento nato, por exemplo, tipo o Romário, né, esses caras aí, você tem que treinar pra caramba. Né? O Romário sempre dizia uma coisa, ó, eu não sou muito de treinar, só que eu fico chutando bola pra caramba. Eu fico fazendo gol, eu fico tendo contato com a rede. E é por isso que você vê tanta frieza em caras igual o Romário, igual o Ronaldo, porque eles estavam sempre treinando muito de frente para a trave. Não, e até, Quando você até chega mesmo no o jogo, passatempo dele era futebol, né? Era exatamente, futevôlei, mas, assim, então mas o ele... meu também. Eu ficava jogando pelada, futevôlei. Assim, o cara tem contato e tem realidade o tempo todo, então você não fica nervoso. Né? O pessoal perguntava, Lucas, pô, final contra o Figueirense aqui, nós jogamos aqui, pô, 4-1. O jogo, vocês estavam perdendo um pênalti, tu dá uma cavadinha, ou então chegar na frente do goleiro, tu fica tranquilo. Por que essa frieza? De verdade, Briguei, eu nem entendia muita pergunta, porque assim, ó, olha, eu tô aqui para fazer isso aqui mesmo, eu não vejo por que a pessoa ficar nervosa se tá toda hora fazendo isso aqui. Entendeu? Assim, não é uma coisa inédita. Mas eu entendo a pergunta hoje, né? Mas sim, era uma coisa meio corriqueira, assim, do jogador tá sempre É engraçado trave, isso, né? Chegaram uma vez pro Dr. Zerbini, que foi o grande cirurgião cardíaco brasileiro, e o médico dele, ele tinha um médico também, né? Até o Dr. Zerbini tinha um médico. Ele falou assim: o senhor precisa parar de operar. O senhor precisa fazer alguma atividade de lazer, porque senão não tem jeito. O senhor tem que jogar tênis, fazer alguma coisa, tem que ter alguma atividade de lazer. E ele falava, mas eu me divirto operando. É a mesma coisa do cara que, né? Eu me divirto operando. Ele falou, eu me lembro dessa frase dele. E a gente está falando sobre pessoas que se divertiam jogando futebol. Talvez aquele que tenha mais se divertido jogando futebol tenha sido o Mané Garrincha, né? O Mané Garrincha se divertia jogando futebol também. E se for vídeo, a gente não vai poder colocar, porque... Oi? É vídeo ou não? É só foto, né? Tem o vídeo também. Pois é, a gente não vai poder colocar hoje só porque, por questão de tempo. Ah, é? E eu posso colocar depois, a gente comenta em outro Beleza, programa. ótimo. Talvez. Então, vamos colocar, já vou deixar aqui pronto para vocês. Essa história é sensacional. Aí o Mané. Sabe que isso aqui foi nas quartas de finais da Copa de 62. A gente estava falando 62. de contusão. Nessa Copa, você sabe quem ficou de fora por causa de contusão? Pelé. Foi. Pelé jogou um jogo. Foi. Um jogo e meio nessa Copa de 62. E o Brasil, então, ficou nas mãos do Mané Garrincha. Aliás, nos pés do Mané Garrincha, né? E nas quartas de final, o jogo Brasil-Inglaterra, um jogo duríssimo contra a Inglaterra, entrou um cachorro em campo, lá no estádio chileno, entrou um cachorro em campo e ele driblou o Mané Garrincha. Que honra, hein? Driblou o Mané Garrincha, entendeu? E foi contido apenas por um atacante inglês chamado Jimmy Greaves, que se abaixou, ficou de 4 no campo mesmo assim, tentando imitar o cachorro, e conseguiu, o cachorro chegou por perto, e ele foi lá e pegou o cachorro, e o cachorro deu uma mijada nele. E o Brasil também ganhou por 3-1 aquele jogo, foi para as semifinais e ganhou o título lá no Chile em 1962.
E aqui tem mais uma outra. Aqui tá o Garrincha, ó. O Garrincha depois pegou o cachorrinho, depois que ele foi campeão, bicampeão do mundo. Ele pegou e levou para casa, levou para o Rio de Janeiro a cachorrinha. Era uma cachorrinha que ficou apelidada de Bi, é a Bi, sim. de bicampeonato, né? Naturalmente, hoje já teria outra conotação, né? Sim. Mas aqui a cachorrinha. Então, essa foi o cachorro que driblou Obrigado. o Mané Garrincha. Obrigado. Só pra- O Garrincha era aquele jogador que gostava do boteco antigo, né? Ele falava, eu gosto de tomar cachaça, aguardente mesmo, né? Ele não era o cara de tomar cerveja, de cara que vai pra frente. Não, ele sentava no boteco, ficava ali tem e muitos enchia a jogadores cara de assim, né, cachaça. cara? O Cruyff era um fumante inveterado. Sim. Mas o Garrincha também. Aham, mas eu conheço. Vou falar pra vocês uma coisa. Eu joguei na Tailândia, na Coreia, na França. Todo jogador francês e italiano fuma até hoje. É. Sai do jogo e Os fuma. ingleses também Eles fumam saem muito. fumando do jogo. Aham. Mas essa foi a decadência do futebol, né? Quando você não podia mais Não fumar no podia banco mais de fumar e reserva. beber, Exatamente. Aí o futebol acabou ali. Aí depois veio a consequência de trazer as mulheres para dentro do futebol. Aí isso aí mesmo acabou com tudo. Não, mas esse negócio de fumar é tão sério que tem um vídeo que eu acho que vazou de 2022, agora da Copa do Mundo, Uhum. que alguém tava filmando o Roberto Carlos na arquibancada. Sim. E de cima. E na hora que ele vê o celular, ele esconde o cigarro. É. Você fala, poxa, cara. Não, acontece muito na Inglaterra, cara. A Inglaterra realmente visa muito os jogadores. Aconteceu muito com o Rooney, eu lembro da época, eu acompanhava muito bem o Rooney, era um jogador que eu gostava muito. Cara, aí ele ficou apelidado, acho que foi o Jack Wilshere ou foi o Rooney, foi um dos dois. Por causa dos cigarros que eles fumavam, que era aquele... Pô, como é aquele da série do Mad Men? Lucky Strike. É o Lucky Strike. Aí a galera Ah, o fazia Lucky Strike. piada com o Lucky Strike, porque eles sempre estavam fumando. Mas assim, era no tempo de lazer deles. Sim. E eles não podiam. Pô, o jogador não pode fumar, não sei o que. Cara, grandes ídolos que Uhum. fumavam aí, foda-se também. Mas tem a indústria São dois tabagista- polos do futebol, né? O jogador que realmente tem um talento nato, Uhum. e como o Garrincha, que é o passatempo. Você vê que a diversão dele é aquilo ali, e É. que ele naturalmente floresce. E o Cristiano Ronaldo, pra mim, é realmente o ápice do cara que se especializou em cuidar do corpo. Que se Assim, dedica, é né? impressionante. Tem até a história dele Que é com o um- Paulo é- Musi, não sei se você acompanhou. Que é um, Sim. que é um bom exemplo, né, aliás? É um bom exemplo. O Zé No- Roberto foi nessa Zé linha Roberto, também. ó. Mas a gente no Brasil tem O pouco caminho disso. do- né? Mas agora o Garrincha, a gente brinca. Claro, Não, mas ele era a alegria é- do povo. O Garrincha tem um livro do Rui Castro, né, A Estrela Solitária, que eu recomendo a leitura, muito bom o livro. O Garrincha, assim, o álcool foi a desgraça para o Garrincha. Foi a né? desgraça. Foi, assim, tanto é que esse livro, ele fala Sócrates também. 80% de álcool e 20% de futebol, porque realmente foi uma tragédia a bebida na vida do Garrincha, né? Assim, é uma coisa... Mas e era Eu um tenho as gênio. crônicas O Brasil... Eu tenho as crônicas do Nelson Rodrigues, o Briguei, de 55 a 59. Só sobre futebol, só sobre seleção brasileira. Sim. E a partir de 57, 58, 59 ali, ele fala sobre isso do Garrincha, que o Garrincha era o cara que acordava e ia pro boteco, né? Ele acordava de manhã e a primeira coisa que ele fazia era aguardente, né? E só ia parar no final da noite. Então, essas coisas realmente não combinam, né? Uma coisa está no seu tempo de lazer, e o Garrincha ele achava que aquilo era uma coisa normal dele. Mas o vício no álcool, na aguardente, acabou mesmo com a carreira dele. A esposa dele depois falou sobre isso, né? Enfim, era um talento, né? Perdido. É isso aí. A gente hoje encerra então nossa participação. O Luiz tá com várias ideias de pauta para nós Não, aqui. Luiz, Aqui eles Luiz, muito obrigado pela sua participação hoje. Lucas Campos, muito obrigado, sempre bem-vindo, sempre com as suas histórias, a sua agudeza, a sua acurácia intelectual. Muito obrigado, Imagina. Lucas Campos, Daniel Duarte. E eu encerro hoje, Daniel, com uma frase de mais um grande cronista do futebol brasileiro. Eu, pelo menos, gosto muito. Armando Nogueira. Você ia falar do Juca Kfouri. No futebol, não. Não, outros que furem. O Juca que fure, eu não vou furar, não. O Juca que fure, eu não vou furar, não. Eu vou falar hoje do Armando Nogueira, que eu considero um grande cronista do futebol brasileiro. Bom, tem a frase dele sobre o Pelé, né?
que ele dizia o seguinte: o Pelé, se não tivesse nascido homem, teria nascido bola. E essa daqui também é muito bonita. No futebol, matar a bola é um ato de amor. Se a bola não quica, mau caráter indica. Quer dizer, quase um poema. Perfeito. É um poeminha, um verso do mestre Armando Nogueira. E com isso a gente encerra o nosso programa Além das Quatro Linhas. O futebol como ele é, sem lacração. Sim, é. É isso aí. Um abraço e até o próximo, gente. Acabou! Expulso Zinedine Zidane. Uma beleza de gol!